Fala concurseiro. Eu sou Gabriel Santos, passando para iniciar mais uma super aula aqui voltada para o tema de direito administrativo, né? A voz está um pouquinho desgastada, tá? Mas vamos lá, a gente não pode deixar de ter esse encontro com vocês, né? De ter essa super aula com vocês, tá? Hoje o foco que eu selecionei para a gente entender é um tópico importantíssimo para você, tá? E a gente vai ver hoje a parte teórica, tá? Dessa determinada situação, beleza? O tópico escolhido foi princípios administrativos. Claro, o tema princípios em si é um tema amplo, tá? Por quê? Porque a gente tem princípios expressos e a gente tem princípios implícitos. Os princípios implícitos são um mundo de informação, porque quando a banca coloca na sua prova princípios expressos e implícitos, ela não está preocupada de onde que ela vai tirar a informação não, tá? Tanto ela pode ter ali uma informação ligada a princípios, sei lá, até já vi questões cobrando princípios relacionados a licitações como se fosse um princípio implícito da administração pública propriamente dita, tá? Então, esses princípios implícitos é um mundo de informação, tá? E é algo que não é para você se preocupar tanto, porque você tem que saber aqueles principais pontos, aquilo que a banca mais cobra, para depois você ir falar sobre esse determinado assunto, tá? Para depois você estudar, na verdade, sobre esse determinado assunto. Então, em relação a princípios implícitos, é um mundo de informação. Agora, sem sombra de dúvidas, quando cai princípios na sua prova, os princípios expressos, eles estão no topo da cadeia hierárquica em relação à cobrança de questões, tá? Primeira coisa que você precisa saber, eu não tenho hierarquia nenhuma entre os princípios, tá? Não tem hierarquia, não tem subordinação, não tem essa de princípio mais importante e tal. O princípio principal é ótimo, né? Não tem essa de princípio mais importante e tal, não, tá? A gente não tem essa situação aí. Agora tem um detalhe. Todo princípio tem a sua peculiaridade, tá? Principalmente esses princípios expressos que a gente vai estudar aqui. Mas sem entender a base do direito administrativo, fica praticamente impossível da gente conseguir compreender essas informações. É exatamente por isso que a gente já vai iniciar nossa aula aqui falando sobre as bases do direito administrativo, tá? Pessoal, eu fiquei com um probleminha aqui na minha tela de retorno, então não estou conseguindo, infelizmente, ver vocês, tá? Infelizmente não estou conseguindo ver vocês. E eu já tentei de todas as formas aqui. Certo? Eu não estou conseguindo ver o comentário de vocês. E eu preciso do celular para ficar alternando tela, tá? Eu preciso do celular para ficar fazendo isso aqui, ó. Certo? Então vai ficar um pouquinho complicado eu responder vocês. Se por acaso voltar, a gente vai tirando as dúvidas. Professor, não voltou, não tem problema. Vou colocar aqui na tela de novo, ó. Você me segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, tá? Que a gente tira as dúvidas de vocês, beleza? Depois dessa aula eu abro uma caixinha de perguntas aí, né? Posso até abrir uma caixinha de perguntas e você vai tirando as dúvidas referentes a esse assunto. Perfeito? Pessoal, então, sem muito papo, a gente vai iniciar agora, tá? A nossa aula focada na teoria dos princípios expressos, um assunto que eu aconselho você a pegar o caderninho, tá? A pegar uma folhinha, pegar o seu material de anotações, pegar a caneta e começar a escrever, que a gente vai montar esquemas tops aqui relacionados a essa informação. Perfeito? Então acompanhe comigo a parte voltada para os princípios expressos do meu direito administrativo. Mas como eu falei para você, antes mesmo de trabalhar os princípios expressos, a gente tem que trabalhar quem que é considerado as bases do meu direito administrativo. Olha isso, ó. Bases do direito administrativo. Do direito administrativo. Bases do direito administrativo. Professor, quem são as bases do meu direito administrativo? A gente vai pensar basicamente em duas, tá? Basicamente em duas. A supremacia do interesse público. Supremacia
do interesse público, interesse público, certo? Ó, a supremacia do interesse público e, claro, né, a indisponibilidade do interesse público. Professor, parece a mesma coisa, mas não é, presta atenção. Indisponibilidade do interesse público. Vamos com calma aqui, tá? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. O que a gente tem que entender aqui? Primeiro, a supremacia, né? Supremacia do interesse público vai tratar, olha o termo, supremacia, traz um grau de superioridade. Vou até colocar aqui, ó, porque as bancas costumam perguntar, aqui causa um grau, traz um grau, né, de superioridade. Superioridade, perfeito? Aqui vai trazer um grau de superioridade. A supremacia do interesse público, o nome já está dizendo, supremacia, né? O Estado ele vai estar acima, tá? A administração pública ela está acima, o particular ele está onde? Abaixo. Então, a administração pública acima, particular abaixo, tranquilo? Então, toda vida que eu falar em supremacia do interesse público, o que você vai lembrar? Você vai lembrar em um grau de superioridade. Exemplo, a administração pública visando o interesse público, óbvio, ela está pretendendo passar uma rodovia em algum determinado local. Essa rodovia ela está passando ali para melhorar a economia do Estado. Um exemplo, tá? Para melhorar ali uma economia do Estado, certo? Para mim conseguir transferir matérias-primas, insumos, tá? Para outros estados de forma mais rápida, tá? Então, percebe que se tiver uma casa no meio ali, essa casa, ela vai sofrer a tal desapropriação? Por quê, professor? Mas e o meu interesse privado, professor? O meu interesse privado de não derrubar a minha casa, porque a casa é minha, eu comprei a casa. Beleza? É aí que entra a tal supremacia do interesse público. Por que é interessante essa tal supremacia do interesse público? Porque o poder público ali, ele vai ter o poder, lógico, de desapropriar, mas claro, né, com a devida indenização para cada tipo de desapropriação, mas você vê um critério de superioridade, tá? Que a vontade da coletividade vai estar acima da sua vontade particular, por isso o termo. Supremacia do interesse público sobre o privado, Estado acima, particular abaixo, tá? E a gente tem ali o início da tal supremacia sem ter muita discussão propriamente dita em relação ao assunto, tá? Professor, entendi a supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia e interesse público é a administração acima e o Estado abaixo. Beleza? Tá forçando um pouquinho a garganta, mas vai dar certo. A gente vai finalizar essa aula aqui, tá? Vamos juntos. Mas eu tenho também a indisponibilidade do interesse público. Essa indisponibilidade do interesse público, pessoal, ela vai estar relacionada a um critério de que eu nunca posso agir. Administrador público, administração pública, nunca pode agir com interesse privado. Exemplo, eu tenho competência para aplicar multas, eu sou um agente de trânsito, um exemplo, tá? Aí eu pego e falo, tipo assim, poxa, eu tô sem dinheiro para curtir o meu final de semana, vou montar uma blitz aqui, e o primeiro carro que passar eu vou tentar fazer uma extorsão, eu vou tentar ali ganhar algum tipo de vantagem indevida, tá? Percebe que ali eu estou atuando em interesse privado? Eu estou utilizando a máquina pública, a administração pública para atuar em direito privado, em interesse privado. Não faz sentido, tá? Então, a indisponibilidade do interesse público é simplesmente dizer que o administrador público, a administração, não poderá dispor desse interesse público. Sempre vai ter que agir com interesse público. Perfeito? Essas são as bases do meu direito administrativo, que a banca pode chamar de princípios basilares do direito administrativo. A partir daqui, a gente inicia... e detalhe, tá? Esses princípios, né, que são basilares do direito administrativo, as bases do direito administrativo, não são... olha o que eu estou falando. Não são, tá? Princípios expressos, beleza?
não são princípios expressos, então são princípios implícitos. Então, ó, são princípios implícitos. Beleza? São princípios aí implícitos, são aqueles princípios que não estão no bojo da Constituição. Mas o foco aqui não é falar sobre os tais princípios implícitos, mas sim sobre os tais princípios expressos. Professor, o que eu tenho que saber em relação a esses tais princípios expressos? Primeira coisa que tu tem que entender. Os princípios expressos, o nome expresso significa que ele está escrito. Professor, mas está escrito aonde? Está escrito no bojo da Constituição Federal, lá no seu caput do artigo 37, tá? Ó. Os princípios expressos, eles estão previstos dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Olha isso, ó. Os princípios expressos, eles estão previstos lá dentro do artigo 37 da Constituição Federal, onde eu tenho ali, né, respeitando a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Então, quando eu falo em relação à administração pública direta, a administração direta, a administração indireta, indireta de qualquer dos poderes, olha isso, é importante, de qualquer dos poderes, seja ele da União, Estado, DF, município, deverá obedecer, pessoal, os princípios do OLIMP. Devem. Percebe que aqui em nenhum momento o caput da Constituição Federal, né, ele dá uma chance da pessoa não obedecer esses princípios, tá? Ele vai falar que deve obedecer, ó, obedecerá. Obedecerá. Presta atenção, ó, obedecerá. OLIMP. Beleza, professor? O que seria o tal LIMP, né? Ó? O que seria o tal LIMP? Aqui a gente já está cansado de saber o que significa esse termo, né? O LIMP, pessoal, é formado por aqueles 5 princípios altamente conhecidos da administração: legalidade, vou melhorar isso aqui, né? Porque senão pode não dar quando chegar no da impessoalidade, que é gigante, né? Vamos lá, ó. Princípio da legalidade, olha o LIMP, ó. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Vamos melhorar, né, povo? Pra gente conseguir aqui, ó, colocar as informações de uma forma mais tranquila, ó. O que a gente tem que entender? Que esses princípios expressos aqui, ó, eles devem obedecer um rito. Eles devem obedecer o famoso LIMP. Então, quem é os princípios expressos? É o LIMP. Professor, quem que é o LIMP mesmo? Primeira coisa que você precisa entender, pessoal, é que até o ano de 98 a gente só tinha LIMP, até o P, ó. A gente só tinha LIMP até o ano de 98. Aí com a emenda constitucional 19 de 98, nasce esse último aqui, ó. O princípio
da eficiência. Beleza? Professor, o que eu tenho que saber em relação a esses princípios? Vamos lá. A gente vai ter o princípio da legalidade, a gente vai ter o princípio da impessoalidade, ó o I, impessoalidade, beleza? A gente vai ter o princípio da moralidade, a gente vai ter aí, ó, o princípio da moralidade, a gente vai ter aí, ó, o princípio da publicidade, e o mais novo do ordenamento jurídico, a gente vai ter aí o princípio da eficiência. Então vamos lá, esses aí são os meus princípios expressos, né? O LIMP. E claro, né? Depois que eu mostrei para você aqui quem é o LIMP, quem são os princípios expressos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, agora a gente vai trabalhar um a um desses princípios. Professor, por quê? Porque cai em prova. Tenho que saber obrigatoriamente. Então vem para cá, ó. Vem para cá e vamos falar um pouquinho sobre cada um desses princípios. Começando pelo nosso princípio da legalidade. Vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre o tal princípio da legalidade. Olha que interessante. Princípio da legalidade. Tá, ó, princípio da legalidade. Quando eu falo em relação a esse princípio da legalidade, a gente tem que entender que a administração e o particular em relação a esse princípio aqui, ele tem definições diferentes, distintas, tá? Em relação ao que pode e o que não pode fazer. E quando eu falo em relação à legalidade, a sua definição ela é bem clara, é bem concisa, tá? Significa que a administração pública direta ou indireta só pode praticar condutas autorizadas em lei, tá? Ó, então, aqui a definição de legalidade administrativa, tá? Para você não confundir com aquela situação de legalidade para princípio do direito penal. Cuidado, tá? Aquele negócio de não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui eu só preciso saber como que a administração ela vai agir em relação a essas situações, tá? Então a definição aqui ela é bem concisa. Ela é bem concisa em relação à administração direta e indireta. Ela vai dizer que a administração direta e a administração indireta somente podem praticar aqueles atos que são autorizados em lei, tá? É interessante observar aqui, pessoal, que o princípio da legalidade, tá? Quando a gente trabalha os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? A gente tem cada um exercendo a sua determinada função, tá? Então eles só podem fazer aquilo dali. A não ser quando eu tenho uma situação atípica, tá? Ou seja, atípica, excepcional, aquilo que não é comum, né? Aquela função atípica, certo? Para cada um desses determinados poderes. Estão no exercício da legalidade também, porque tem que estar pautado a autorização em lei, perfeito? E o que eu tenho que saber, professor? Que existem dois tipos de legalidade, certo? Existem dois tipos de legalidade, pro particular e a legalidade chamada de legalidade para administração pública, certo? Tranquilo? Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Tem dois tipos de legalidade. A legalidade para o particular. Tem dois tipos de legalidade, ó. A legalidade para o particular. A legalidade para o particular
Perfeito. Legalidade aí para o particular. E a gente tem também a legalidade para a administração pública. Temos também a legalidade para a administração pública. E é aqui que está o maior número de pegadinhas relacionadas a esse princípio na hora da sua prova, tá? Professor, por que a banca traz tanta pegadinha? Porque eu tenho diferenças em relação a essas informações. Vamos lá, ó. Particular. O particular, pessoal, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. O particular pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Pode fazer tudo que a lei não proíba. Desde que a lei não proíba. Pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Professor, que princípio é esse? A doutrina pode chamar também esse princípio, ó, de princípio da autonomia da vontade. Esse aqui para o particular, tá? Autonomia da vontade. Ou seja, tem autonomia de vontade, você pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido por lei. Tranquilo? Professor, e no caso da administração pública? Aqui esse princípio obriga a administração pública a fazer aquilo que está escrito na lei. Tá? Não tem esse negócio de se não for proibido pode fazer não, tá? Ó, somente faz o que está escrito na lei. O que está escrito na lei. Somente faz aquilo que está escrito na lei, tá? Então, somente faz aquilo que está escrito na lei. Fica subordinada à lei, digamos assim. Eu vou até colocar aqui a observação. Observação, fica subordinada à lei. Fica... Não vou nem colocar que fica subordinada à lei, não, porque isso é óbvio. Mas mesmo assim, se eu colocar fica subordinado à lei, você pode confundir com outros critérios da administração pública, de hierarquia e subordinação, que não existe dentro de cada ente aí, tá? Então, vou nem falar não. Mas você guarda que a administração pública somente faz o que está escrito na lei. Professor, legalidade está top, tá tranquilo. Mas e o princípio da impessoalidade? O que significa aí esse tal princípio da impessoalidade, professor? Vamos lá. Bora montar o esqueminha aqui, ó, envolvendo agora o tal princípio da impessoalidade. Vamos lá, ó. A gente vai buscar agora entender o tal princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, já para você guardar a informação, é a administração pública não podendo pesar para nenhum lado. Tipo, a administração pública não pode escolher nenhum lado em algum tipo de situação, tá? A administração pública sempre tem que ser neutra e imparcial. Olha aqui, ó. Princípio da impessoalidade. A administração pública tem que ser neutra e imparcial. Essa administração pública ela vai estar ligada à imparcialidade, ó. Ela tem que agir, tem que se pautar de forma imparcial e imparcialidade, beleza? E claro, tem que ter um critério neutro, ó. Critério de neutralidade, beleza? Imparcialidade, neutralidade. No exercício aí, né, da sua função administrativa. Esse princípio aqui, pessoal, ele vai impedir discriminações negativas e privilégios, tá? Ele impede, de certa forma, uma discriminação negativa, impede aí privilégios, tá? Vamos colocar aqui, ó. Esse princípio aqui, basicamente, ele vem também, ó, para impedir privilégios. Para
impedir privilégios. Certo? Ó, ele vem aí, ó, basicamente para impedir privilégios, certo? Oferecidos aí a particulares, quando no exercício da sua determinada função administrativa. É aí que a gente vai estudar as 3 acepções da impessoalidade, tá? Uma dessas acepções ela vai estar constada lá dentro do artigo 37, tá? Parágrafo 1º da Constituição Federal, falando aí em relação aos critérios de vedação à autopromoção, certo? Porque quando a banca traz aí os critérios, vamos lá, aqui voltou. Vamos lá, ó. Quando a banca traz aí os critérios, essas vertentes, lembrem-se, em pessoalidade a gente estuda dentro de 3 acepções, tá tudo aí no seu materialzinho, tá? Tudo no seu materialzinho aí, ó, presta atenção. Olhe para cá. Primeira vertente, vedação à autopromoção. Primeira vertente de estudo. Vedação à autopromoção. A autopromoção. Vedação à autopromoção. Professor, o que é isso? Quer dizer que o administrador público, no exercício da sua função administrativa, ele não vai poder, de forma nenhuma, utilizar-se da máquina pública para se autopromover. Exemplo, sou prefeito de um determinado estado, estou fazendo uma obra de praça, em uma determinada pracinha e eu coloco a minha foto lá, né, nessa obra, com os braços cruzados e falando tipo assim, essa obra só está acontecendo por conta do prefeito do município, professor Gabriel Santos. Olha que sacanagem, né? Não pode, tá, pessoal? Não pode utilizar-se da máquina pública para se autopromover, certo? Então, quando a gente fala em relação à vedação à autopromoção, não tem como citar aí, né, a publicidade de atos. Perdão. A situação voltada para a publicidade de atos, programas, obras, serviços, deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. É só tu lembrar, ó. Quando eu falo em relação à publicidade dos atos, tem que ter caráter, publicidade dos atos, publicidade dos atos, eles devem ter um caráter, esses atos, né, a publicidade de determinados atos, programas, obras, serviços, campanhas, devem ter um caráter social, tal, devem ter um caráter educativo, vamos colocar, deve ter um caráter aqui, ó, educativo, deve ter um caráter informativo, e deve ter um caráter social. Beleza? Tem que ter um caráter aí social, tá? E não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. O que não pode? Não pode. Não pode. Nomes, não pode símbolos, não pode imagens, não pode imagens, beleza? Guardar a informação, primeira vertente. Segunda vertente, segunda acepção de estudo em relação à impessoalidade, a gente vai ter aí, ó, o critério voltado, além da vedação autopromoção, a tal da finalidade. Professor,
o que seria esta tal finalidade, né? A finalidade, pessoal, é uma situação em que vai envolver ali, basicamente, um critério de interesse público. Lembra que eu falei que a supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são as bases do direito administrativo? Vai aparecer em várias partes do direito administrativo. Na impessoalidade eu também tenho a finalidade. E a finalidade da administração pública, visando a impessoalidade, é sempre alcançar o interesse público, nunca o interesse privado, tá? Tem que agir de forma neutra e imparcial, então aqui a busca é sempre do interesse público. A busca é sempre aí busca do interesse público. Ah, professor, tô bisurado em relação a isso, professor. Tô bisuradíssimo. Opa, vamos lá. Tô bisuradíssimo, professor, em relação a essa situação. Mas qual é a outra vertente que eu tenho que saber? Fale para mim, falo para você sim, ó. A gente tem a vertente também chamada de... Aí olha isso, ó. Igualdade igualdade olha isso, ó, igualdade, ou simplesmente a banca chama também de isonomia. A gente vai ter também, ó, esses dois critérios, critério de igualdade, critério de isonomia. O que eu tenho que guardar, professor? Aqui, pessoal, é uma situação que eu posso dizer que está intimamente ligado, por exemplo, com a figura do concurso público. A administração pública fazendo concurso público, ela não pode pesar para nenhum lado. Tipo assim, eu vou fazer um concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu vou fazer aqui a divisão de vagas. Nesse formato, ó, a administração pública decidiu que 50% das vagas vai ser destinadas ao público em geral, ampla concorrência, e 50% das vagas vai ser para quem é filho de policial militar. Poxa, pelo amor de Deus, isso é quebra do princípio da igualdade da isonomia. E a administração pública está pendendo para um lado, está pesando. Ela não está sendo neutra ou imparcial. Ela está pesando para o lado dos policiais militares. Entenderam a situação? Então aqui, ó, a igualdade e a isonomia está intimamente ligada com o concurso público. Está intimamente ligado aí, ó, com o tal concurso público. Está intimamente ligado aí com o tal concurso público. Perfeito? Então a gente tem essas situações aí, tá? As três acepções de estudo envolvendo aí a impessoalidade. Três acepções de estudo. Depois disso, tá? A gente passa a falar de outro princípio expresso, que é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, pessoal, é um princípio que estudar a fundo ele, tá? É mais interessante quando a gente fala da própria quebra desse determinado princípio, que vai gerar tal improbidade administrativa. Mas antes de qualquer situação, você tem que entender. A moralidade administrativa, quando você quiser acertar a questão sobre ela, você tem que achar algumas palavras-chave, como boa-fé, tá? Ó, como outra palavra-chave que vem muito em prova, preceitos éticos. Preceitos éticos. Outra palavra-chave importantíssima aí, ó. Outra palavra-chave importantíssima é a situação voltada para a honestidade. Honestidade. E em outro momento a gente vai estudar também a Lei 14.230 de 2021, né, que editou aí a 8429, né, que trata da nossa improbidade administrativa. A administração pública se preocupou tanto com a moralidade exercida pelos seus agentes públicos, que inclusive deu algumas sanções para esses agentes, como perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, a parte voltada para a indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos. Tudo isso, pessoal, são penalidades relacionadas à lei de improbidade administrativa. Quando o agente público quebra a moralidade, ele incorre em improbidade. Então aqui, ó, o foco da moralidade também é garantir a probidade do agente, a honestidade do agente.
Essas são palavras-chave que a própria moralidade vai trazer na hora das cobranças das questões. E claro que a gente não pode esquecer do famoso princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele é claro em trazer as suas informações. É uma definição, assim como da legalidade, bem concisa, bem clara. Quer dizer que os atos da administração pública têm que ter uma certa transparência. Vamos colocar aqui, tem que ter uma certa transparência. Quer dizer que os atos da administração pública têm que ter uma certa transparência, certo? Quer dizer que os atos ali da administração pública, pessoal, de certa forma, tá? Tem que ser, publicados. Tem que ter a publicação. Agora, preste atenção, aqui é interessante essa frase. Não basta publicar. Não basta publicar. Tem que tornar público. Não basta publicar. Tem que tornar público. Perfeito? Então, quando eu falo não basta publicar, tem que tornar público, a gente está diante aí da publicidade. Agora tem um detalhe, tá? Em relação a essa determinada publicidade aqui. Nem tudo se publica, isso você tem que guardar. Vamos colocar aqui o que não pode ser publicado. Vamos colocar aqui, o que não pode ser publicado. Não pode publicar. Olha isso, não pode publicar atos que mexam com a imagem, atos que mexam com a imagem, atos que mexam com a intimidade, atos que mexam com a intimidade, atos que mexam com a segurança. E assim por diante, atos que mexam com a honra, tá? Aí não pode ser publicado, perfeito? Princípio da publicidade, bem simples, bem básico, né, de se entender. E claro, o princípio mais novo do ordenamento jurídico, né? Princípio da eficiência, para a gente finalizar essa aulinha, O princípio da eficiência, pessoal, ele é o princípio mais novo do ordenamento jurídico, tá? Ele veio com a emenda constitucional 19 de 98. Ele também tem algumas palavras-chave, tá? Emenda constitucional 19 de 98. Ele também vai ter algumas palavras-chave, tá? Como, por exemplo, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência aqui, O princípio da eficiência é aquele princípio onde a administração, o administrador, ele vai buscar um bom resultado, ele vai buscar um bom desempenho. Ele vai buscar aí, um bom resultado, ele vai buscar um bom desempenho. Aqui você tem que guardar que a eficiência, em seu conceito mais básico, é quando o administrador consegue fazer mais, ou seja, fazer muito com menos recursos, né? Fazer mais com menos, reduzindo custos. Olha isso, fazer mais com menos, reduzindo custos, reduzindo custos e, claro, né, aumentando a qualidade. O administrador aqui, ele não pode fazer
A administração pública não pode agir, não pode gastar recurso público, olha a outra palavra-chave, ó, com demandas desnecessárias. Caiu recente uma questão falando sobre isso, tá? Ó. Com demandas desnecessárias. Tá? Ou seja, as demandas aí, ó, desnecessárias, a palavra-chave também desnecessária, tá? Ela vem aí para trazer, né, um critério de eficiência, tá? Então, se você vir na questão que alguém, né, um administrador, um funcionário público, de certa forma aí, ele veio, né, para suprir uma demanda que não era necessária naquele momento, uma demanda desnecessária, colocou uma licitação, abriu uma licitação, que foi uma questão que caiu recentemente agora, né? Você tem que entender que eu estou falando aí da quebra do princípio da eficiência, tá? Então são palavras-chave para cada princípio e com isso a gente finaliza a nossa aula aqui, tá? Sobre os tais princípios expressos da administração. Muito cuidado porque a banca costuma cobrar pra caramba essas informações, você não pode perder de jeito nenhum essas tais informações. Beleza, pessoal? Tranquilo? Peço desculpas em relação ao chat, realmente não voltou, eu não consigo responder vocês, tá? Mas se ficou algum tipo de dúvida, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Não para nunca, não desiste nunca. Vejo você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.